Ok. Boa noite a todas. Eu me chamo Ana e vamos dar continuidade ao estudo do Segundo Reis. Hoje vamos meditar no capítulo 17 e vamos orar neste momento. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, entramos na sua presença, Senhor. Pedimos ao Senhor Espírito Santo que venha conduzir essa meditação, que o Senhor esteja na frente de tudo que for falado, tudo que for lido, Senhor. Que o Senhor coloque anjos ao nosso redor, de cada uma de nós, meu Pai, para que não haja nenhuma distração. Conduza tudo, Senhor Espírito Santo, porque eu sozinha não sou nada, meu Pai. Eu preciso do Senhor. Eu entrego essa meditação em tuas mãos. E desde já eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, vamos começar aqui no reinado de Oséias de Israel. No ano 12 do reinado de Acás de Judá, Oséias, filho de Elá, se tornou rei de Israel e governou 9 anos 9 anos em Samaria. Ele fez coisas erradas que não agradam a Deus, o Senhor. Porém, não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. O rei, o rei Salmaneser da Assíria fez guerra contra ele. Oséias foi dominado por Salmaneser e lhes pagava um imposto todos os anos. Mas, certo ano, Oséias mandou alguns mensageiros a So, rei do Egito, pedindo a sua ajuda, e parou de pagar o imposto anual à Síria. Quando Salmaneser soube dessa revolta, mandou prender Oséias e colocá-lo na prisão. Então, nesse início aqui, nós podemos ver que foi o reinado de Oséias. Ele, durante esse período, ele não se conformou em ficar pagando os tributos. E aí ele foi pedir ajuda ao rei para deixar de ir, para não continuar pagando os tributos. E assim ele foi, o Salmaneser, quando soube, mandou que colocasse Oséias na prisão. Só fazendo um adendo aí, dona Ana. Ele, 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 ele sabe que ele não tem um poder de reação contra a Síria, né? Oséias, esse novo rei que estamos estudando agora, ele sabe que ele não tem poder contra a Síria. E ele mantém a paz com a Síria pagando tributos, ok. Chega uma hora que ele fica cansado disso e ele quer respirar os ares da liberdade. Mas o que que acontece? Ele não tem, ele sabe que ele não tem essa possibilidade de simplesmente parar de pagar os impostos e atrair a ira da Síria contra si. Aí ele vai tentar fazer um pacto, né, com o Egito. E esse rei, inclusive, só é citado aqui na Bíblia. Ninguém sabe muito bem falar a respeito de quem foi esse rei no Egito. Mas ele fez isso às escondidas, em secreto, porque ele queria, de alguma forma, ter respaldo bélico, né? Um exército suficientemente forte
para poder combater a Assíria, caso a Síria viesse contra ele, né? E, de fato, é o que acontece. A Síria vem contra ele, só que revoltada, porque além dele pagar, não pagar mais os tributos, né? Se isentar de pagar os tributos, ele ainda faz um pacto demonstrando sua natureza não, demonstrando sua traição, suas intenções de trair o rei Salmanaser. Pode continuar. E Osés, ele chegou ao trono após assassinar o rei Peca. Os assírios conquistam Samaria. Então, Salmaneser invadiu Israel e cercou a cidade de Samaria, no terceiro ano do cerco, que era o nono ano de reinado de Oséias, o rei da Assíria. Conquistou a cidade de Samaria e levou os israelitas para a Síria como prisioneiros. Ele mandou que alguns fossem morar na cidade de Ala, outros perto do rio Abor, que fica no distrito de Gozã, e ainda outros na cidade da Média. A cidade de Samaria foi conquistada porque os israelitas pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia livrado de Faraó, rei do Egito, e os havia tirado para fora daquele país. Eles adoraram outros deuses, seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado, conforme eles avançavam, e seguiram também os costumes adotados pelos reis de Israel. Eu fiz as anotações aqui. Deixa eu ver aqui, meu Deus. Oh, gente, desculpa aí, viu? Tranquilo. Aqui vemos que Israel colhe o fruto dos seus pecados contínuos contra Deus. Por mais que Deus advertisse o rei, e o povo continuavam a desobedecê-lo e ignorar seus mandamentos. Secretamente, eles estavam praticando a idolatria. Os israelitas fizeram coisas que o Senhor Deus não aprova. Eles construíram lugares pagãos de adoração em todas as suas cidades, desde o menor povoado até a maior cidade. Em todos os morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra, eles levantaram colunas do deus Baal e postes da deusa Aserá. E também queimaram incenso em todos os altares pagãos, seguindo o costume dos povos que o Senhor havia expulsado da terra prometida. Eles provocaram a ira de Deus, o Senhor, com todas as coisas mais que fizeram, e adoraram ídolos, coisas que o Senhor havia proibido. O Senhor Deus havia mandado mensageiros e profetas dar o seguinte aviso a Israel e a Judá: abandonem os seus maus caminhos e obedeçam aos meus mandamentos, que estão na lei que eu dei aos seus antepassados, e que entreguei a vocês por meio dos meus servos, os profetas. Mas os israelitas do reino do norte não quiseram obedecer
foram teimosos como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o Deus deles. Eles não quiseram obedecer aos seus ensinamentos e não guardaram a aliança que ele tinha feito com os seus antepassados e desprezaram os avisos dele. Adoraram ídolos sem valor e, desse modo, eles mesmos ficaram sem valor. Seguiram os costumes das nações vizinhas, desobedecendo a ordem que o Senhor tinha dado para que não as imitasse. Eles desobedeceram a todas as leis do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 touros de metal para adorar. Isso tudo desobedecendo às ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Também fizeram um poste da deusa Será, adoraram as estrelas e serviram o deus Baal. Queimaram os seus filhos e filhas como sacrifícios a deuses pagãos, consultaram médios e adivinhos e só fizeram coisas erradas que o Senhor não aprova. E por isso ele ficou irado com eles. O Senhor ficou tão irado que os expulsou da sua presença, deixando somente o reino de Judá. Mas mesmo o povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus. Eles imitaram os costumes adotados pelo povo de Israel. Por isso o Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel. Ele os castigou, entregando-os a inimigos cruéis, e no fim os expulsou da sua presença. Depois que o Senhor Deus separou Israel de Judá, os israelitas colocaram Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão os fez abandonar o Senhor e os levou a cometer um terrível pecado. Os israelitas seguiram Jeroboão e continuaram a praticar todos os pecados que ele havia cometido. Até que finalmente o Senhor os expulsou de sua presença, como havia avisado por meio dos seus servos, os profetas. E assim o povo de Israel foi levado para o cativeiro na Assíria, onde eles moram até hoje. Por desobediência, eles foram levados cativeiros e lá eles permanecem até hoje. Os assírios vão morar em Israel. O rei da Assíria trouxe gente das cidades de Babilônia, Cutá, Iva, Amate e Sefarvaim, e os fez morar nas cidades de Samaria, em lugar dos israelitas que haviam sido levados como prisioneiros. Esses assírios tomaram posse daquelas cidades e ficaram morando ali. Quando foram morar lá, eles não adoravam a Deus, o Senhor, e por isso ele mandou leões que mataram alguns deles. O rei da Assíria ficou sabendo que as pessoas que ele havia mandado morar na cidade de Samaria não conheciam a lei do Deus daquela terra. E por isso, esse Deus havia mandado leões que estavam matando aquelas pessoas. Então o rei deu a seguinte ordem: mandem de volta um dos sacerdotes que nós trouxemos como prisioneiros. Façam com que ele volte e fique morando lá para ensinar ao povo a lei do Deus daquela terra. Então, um sacerdote israelita que havia sido levado da cidade de Samaria
foi e ficou morando em Betel, onde ensinava ao povo como adorar a Deus, o Senhor. Mas o povo que ficou morando no território de Samaria continuou a fazer os seus próprios ídolos e os colocou nos santuários que os samaritanos haviam construído. Cada povo nas cidades onde estavam morando fez os seus próprios ídolos. Isto é, o povo de Babilônia fez imagens do deus Sucote e Benote. O povo de Cutá, imagem de Nergal. O povo de Amate, imagens de Azima. O povo de Iva, imagens de Nibás e Tartaque. E o povo de Sefarvaim queimava os seus filhos em sacrifício aos seus deuses, Adrimeleque e Anameleque. Esses povos também adoravam a Deus, o Senhor, mas ao mesmo tempo escolhiam no meio deles todos os tipos de pessoas para servirem como sacerdotes nos lugares pagãos de adoração e para oferecerem sacrifícios por eles, naqueles lugares. E assim eles adoravam o Senhor, mas também adoravam os seus próprios deuses, de acordo com os costumes dos países de onde tinham vindo. Até hoje eles continuam com os seus antigos costumes. Eles não adoram a Deus, o Senhor, nem obedecem às leis e aos mandamentos que ele deu aos descendentes de Jacó, a quem tinha dado o nome de Israel. O Senhor havia feito uma aliança com eles e havia ordenado o seguinte: não adorem outros deuses, não se ajoelhem diante deles, não os sirvam, nem ofereçam sacrifícios a eles. Obedeçam a mim, o Senhor, que tirei vocês do Egito com grande poder e força. Ajoelhem-se diante de mim e ofereçam sacrifícios a mim. Obedeçam sempre às leis e aos mandamentos que escrevi para vocês. Não adorem outros deuses, nem esqueçam a aliança que fiz com vocês. Adorem a mim, o Senhor, o Deus de vocês, e eu os livrarei de todos os seus inimigos. Mas esses povos não atenderam e continuaram a seguir os seus velhos costumes. E assim eles adoravam a Deus, o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos. E até hoje, os seus descendentes continuam a fazer a mesma coisa. Eu li direto, não me atentei que estava sem identificar os versículos, mas me perdoe. Eu fiz assim um resumo aqui e gostaria de falar sobre esse resumo. No Reino do Norte, né? Como havia falado, conquistado pelos assírios. Foi a cidade de Siquém, Tisa, Samaria, Jafa, Betel e Dan, que é formado pelas 10 tribos do Reino do Norte. Israel, que é a capital de Samaria. O Reino do Sul, que é Judá e Benjamim, tendo Jerusalém como capital. O povo de Judá não obedeceu às leis do Senhor, seu Deus. Eles imitaram os costumes do povo de Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel, entregando aos inimigos cruéis e expulsou de sua presença. Quando Israel foi invadido
pela Síria e seu povo levado cativo. Os que sobraram foram convidados por Ezequias, rei de Judá, a se mudar para Jerusalém e habitar ali, para que juntos servissem ao Senhor, como está em 2 Crônicas 30, de 6 a 12. Se alguém quiser abrir, senão eu posso ler. 2 Crônicas 30, do 6 ao 12. 2 Crônicas 30 ao 6. Foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Síria. No versículo 7. E não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como vedes. No versículo 8. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Versículo 9. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos, e tornarão a esta terra, porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a ele. Versículo 10. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E a mão de Deus esteve com Judá, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Deixa eu ver. Mesmo diante de tamanha desgraça, houve alguns que zombaram do convite de Ezequias, mas alguns ouviram e se juntaram a Ezequias para buscar o Senhor. Os que não aceitaram o convite foram dispersos até que em Samaria fizeram um local de habitação. Depois de muito sofrimento, por peregrinar em uma terra não habitada e ser castigado por leões selvagens, por fim, os samaritanos passaram a invocar ao Deus de Israel e aos deuses das nações, como está no versículo 33. Por causa disso, eles passaram a ser odiados pelos judeus. A rivalidade que existia entre os samaritanos, porque eles adoravam a Deus e tinha também os seus próprios deuses.
Eu não sei se deu para vocês entenderem, porque eu levei direto, não atentei nos versículos, e aí estou aqui agora para ouvir o que alguém quiser falar. Você é a primeira, posso? Só. Quero fazer um apanhado geral, como Dona Ana levou direto, então vou fazer algumas pontuações, vou no início até o fim do texto. E já no primeiro versículo, pessoal, vale a pena a gente observar o seguinte, aqui na minha versão está da seguinte forma: no 12º ano de Acaz, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e 9 anos reinou sobre Israel em Samaria. Esse foi o último rei de Israel. O que a gente vai perceber aqui é que o texto vai fazer uma ressalva, o autor vai fazer uma ressalva a respeito de Oséias, dizendo que ele era mau, ele não fez o que agradava a Deus, porém, não foi tão mau quanto os outros que antecederam a ele. Não, não acredito que se Israel tivesse ainda mais tempo, Israel se converteria. Mas Oséias é um rei que chega, talvez não com temor a Deus, não acredito que ele tivesse esse temor a Deus, mas ele chega fazendo menos coisas que desagradavam a Deus. O texto não deixa claro o que é, mas também não acredito que fosse algo no nível de uma restauração religiosa, de uma restauração espiritual, não vou nem falar religiosa, uma restauração espiritual dentro de Israel. Não acredito que ele tivesse essa intenção real dentro de si. Mas ele queria, sim, ver Israel liberto. Lembra que Israel já não tinha mais aquela proporção, aquele tamanho que ele tinha antes, porque ele já tinha perdido boa parte do seu território para a Síria. Talvez algo equivalente já à metade do seu território. O que ele tinha ali para proteger já era algo muito pequeno maneira de falar, diante do que Israel era, né? Mas ele tenta reagir, ele tenta sobreviver, ele tenta dar fôlego para Israel. Por isso ele intenta uma aliança com o Egito. Mas se ele tivesse buscado a Deus, ok, a gente vai perceber que isso não acontece. Não há nenhuma menção de que Oséias buscou a Deus. Muito pelo contrário. Eu achei muito bacana esse texto que Dona Ana trouxe lá de 2 Crônicas, capítulo 30, onde um profeta se levanta, um profeta de Judá, vai se levantar para seguir a Ezequias, seguir, um profeta não, né? Vários. Vão seguir a Ezequias, a orientação que ele dá, de divulgar a palavra de arrependimento e restauração, tanto para Judá como para Israel. Ezequias, ele é rei de Israel, e ele vai ser contemporâneo de Oséias. Ezequias é rei de Judá. Enquanto Oséias, ele está lá em Israel, a gente vai ver Ezequias aqui em Judá. Em um dado momento, eles vão estar governando ao mesmo tempo suas distintas nações. Mas Ezequias ele vai promover uma reforma espiritual e ele vai mandar pessoas para pregarem dentro de Israel. A gente vê que 2 Crônicas pontua que muitas pessoas aceitaram. Lembra aquela história de existe o lugar certo para Deus ser cultuado? Era o Templo de Salomão? Então, aquele texto que Dona Ana nos trouxe está falando justamente sobre isso. Olha, vinde, voltemos a oferecer nossos sacrifícios, a adorar a Deus no lugar que Ele mesmo consagrou, no lugar que Ele mesmo determinou. Não, não, não vamos mais continuar
fazendo as coisas erradas que desagradam a Deus em rebeldia. Muitos ouviram, eu não vou dizer muitos, não. Alguns ouviram, se arrependeram e foram para Jerusalém. Se vocês voltarem lá no texto, vocês vão ver. E eles voltaram para Jerusalém. Por quê? Porque era em Jerusalém que estava o templo de Salomão. E por ali eles acabam ficando e permanecendo. Mas a grande maioria de Israel não vai se arrepender. Quando a gente volta para o 2 Reis 17, a gente vai perceber o seguinte, que quando Oséias se rebela contra a Síria, não encontra apoio e não tem estrutura para lutar contra a Síria, não tem. Os assírios, eles eram extremamente violentos, sangrentos, eles eram pessoas que a gente poderia dizer que no lugar do coração tinha realmente uma pedra. Eles eram muito perversos. Eles vieram com tudo contra Israel, estratégicos, porque eles acabam removendo o povo de Israel e distribuindo ao longo da Síria. Já falamos sobre isso muitas vezes aqui, uma estratégia de desconstruir, descaracterizar um povo e assim também diminuir a sua capacidade de rebelião. Então, se juntos nós podemos ser muito fortes, separados nós não somos muita coisa. Então, vamos separar essas pessoas, tirá-las de sua terra e vamos colocá-las em outras regiões do nosso território. Vamos lembrar que a Síria, a essa altura do campeonato, não tinha mais um território puro assírio, mas era uma colcha de retalhos. Existiam lá muitas nações, muitos povos misturados sob uma mesma autoridade de Salmanaser, que era também filho daquele Tiglat-Pileser, que a gente já viu anteriormente, ele já destruindo, ele se apoderando de boa parte de Israel. Ok, quando a gente vê isso aí, do verso 6 de do verso 6 não, do verso 7 até o verso 17, Deus está justificando por que que aconteceu isso, por que que aconteceu o exílio assírio com Israel, com Samaria. Por que que isso aconteceu? Então ele vai lá e justifica. E ele vai falar um monte de coisas, mas começa assim: tudo isso aconteceu porque os filhos de Israel haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo do poder de Faraó do Egito. Eles temeram outros deuses, que não o Deus de Israel. E por aí ele vai discorrer uma série de coisas, inclusive, vale a pena a gente refletir que no fim das contas, para fechar assim, com chave de lamaçal, Oséias vai fazer uma tentativa de pacto com o Egito. Caramba! Deus tirou eles do Egito e tinha falado: não quero mais que vocês voltem ao Egito, não quero mais aliança de Israel com o Egito. Né? Então, ali acaba a paciência de Deus com Israel. Acaba a paciência de Deus com Israel. A gente não vai ver aqui em 2 Reis a deixa eu lembrar o termo certo. O desejo de Deus de recuperar Israel. A gente não vai ver isso aqui, a gente só vai ver os motivos de uma sentença que aconteceu com Israel. É lá em 2 Crônicas que a gente vai ver o desejo de Deus em buscar Israel uma última vez para si, usando lá os seus profetas. E a gente vai ver que não vai haver arrependimento dentro de Israel. Então, pronto. Segue o texto, o que a gente vai perceber é que vai acontecer o exílio assírio, e lá dentro de Israel, os assírios vão colocar outros povos. E aí a gente vai perceber os leões
enviados por Deus. O texto fala assim, né? Tá onde aqui, em que verso? Quem leu aí, vê logo. Fala aí para mim. 26. Não, 25 e 26, né? No princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor. Assim mandou o Senhor entre eles leões, que mataram alguns deles. Eles entendiam que aquilo ali era como se fosse uma maldição sobre a vida deles, por eles estarem na terra que não lhes pertencia, adorando deuses que não eram o Deus daquela terra. Como se o Deus estivesse sendo limitado a apenas um espaço físico. Era a crença deles. Mas, de fato, o que aconteceu, pelo menos segundo o texto, o autor defende isso, que Deus envia leões contra Israel para matar aqueles que eram, nesse momento, invasores de Israel. Então, a coisa não deu ruim só para Israel, estava dando ruim para todo mundo. Os assírios não estavam bem na fita. Eles estavam conquistando, mas vai chegar a vez deles, a gente sabe. Né? Vai chegar o momento da Babilônia, depois vai chegar dos persas e por aí vai. E cada reino vai ter o seu tempo, mas todos eles vão cair por terra, porque nenhum deles de verdade teme a Deus. Aquele que teme a Deus persevera, persiste, permanece. Não é o que a gente está vendo. Então, Deus permite de uma vez por todas que Israel vá ser dissipado. Deus tira eles de diante de si. Cansou. Para aquelas pessoas que acreditam que Deus tem uma paciência infinita, o texto mostra que não é bem assim. E mesmo que estejamos vivendo o tempo da graça, eu não vou lá no Novo Testamento para não haver uma delonga aqui, mas o Novo Testamento está recheado de passagens que falam também que até nesse momento, na graça, Deus tem um limite, Deus tem paciência até um ponto. Depois daquilo vem o juízo. Não é à toa que depois ele vai ser tido como juiz, né? Vai ser citado como juiz. Uma outra coisa que eu queria pontuar é que no verso 28, ou melhor, vamos pegar o 27 só para fazer uma coerência. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes cativos, que ele vá e lá habite e lhes ensine o que exige o Deus da terra. Vamos lembrar que eles estão pedindo aqui, o que o rei da Síria está dizendo, olha, pega um dos sacerdotes de Israel, manda para lá para ensinar ao povo que a gente colocou lá como é que se adora ao Deus daquela terra. Existiam verdadeiros sacerdotes dentro de Israel? O que vocês acham? Fala aí, pessoal. Tinha ou não tinha? Eu acho que tinha, porque independente do meio, sempre tem alguém que tem um desejo de buscar Deus e buscar agradar do jeito que tem que ser. Não tinha, pessoal. Não tinha sacerdotes. Tinha os profetas, sinceros, que faziam a coisa certa. Mas sacerdotes dentro de Israel, não. Lembra que os sacerdotes, eles eram da linhagem dos levitas. Os levitas, assim que não puderam descer a Jerusalém, ter a liberdade de ir e vir de Israel para adorar a Deus em Jerusalém e depois voltar, quando eles não tiveram essa liberdade, eles decidem ir para Jerusalém e os que ainda ficaram foram expulsos de Israel. Então não haviam sacerdotes que verdadeiramente adorassem a Deus dentro de Israel. Haviam os profetas, sacerdotes não. Lembra que esses sacerdotes eles vão acabar sendo levantados de qualquer jeito. Jeroboão fez isso aos montes. A gente vai ter aqui sacerdotes corrompidos, que não adoram a Deus como convém, que não são levitas, e eles não são as pessoas mais indicadas nesse momento para voltarem a Israel e ensinar aquele povo como adorar a Deus, porque nem eles o faziam. Eles tinham no meio da história os bezerros de ouro, lembra?
Então não havia isso dentro de Israel. O que aconteceria se eles, né, pegassem alguém de fora, ou melhor, de Israel, um sacerdote que era natural de Israel, e levasse agora de volta a Israel, retornando do exílio assírio, para cuidar daquele novo povo? Não ia dar em nada. Era trocar 6 por meia dúzia. Entende? Então aí a gente vai ver o seguinte: veio um dos sacerdotes que haviam trazido de Samaria, ele habitou em Betel e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Mas olha só o que vem em seguida. Vamos dar uma puladinha aí para o verso 32. Temiam ao Senhor, mas entre os do povo nomearam sacerdotes dos altares idólatras, os quais exerciam o ministério dos santuários, nos santuários dos altares idólatras. Eles não temiam ao Senhor. Então o texto assim está sendo meio que irônico. Temiam ao Senhor, mas levantaram altares idólatras. Sacerdotes que serviam a altares idólatras. Então o texto está sendo meio irônico, né? Ele vai continuar. Temiam ao Senhor, mas também serviam os seus próprios deuses, segundo os costumes das nações, dentre as quais tinham sido trazidos. Aí a gente vai para o verso 34, que vai dizer assim: até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes, não temem ao Senhor, nem agem segundo os seus estatutos e ordenanças, as leis e os mandamentos que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então a gente vai perceber que Israel entrou numa carestia espiritual tal que não tinha mais como Deus continuar lidando com aquilo. Pessoal, isso aqui se passaram alguns anos, eu acredito que foram entre 250 e 300 anos, não tenho certeza, tá? Mas em torno disso aí. Passaram-se séculos e esse povo não se endireitou. Deus teve paciência até demais, cansou, acabou. E a gente vai perceber que Israel nunca mais vai voltar a Israel. Essas 10 tribos nunca mais voltaram a Israel. Vai acontecer, como a gente viu em 2 Crônicas, que Judá também vai sofrer um exílio, mas Judá vai se arrepender e ela vai voltar para Judá. Os judeus vão se arrepender e retornarão a Judá, mas Israel não. Essas 10 tribos, eles têm até como as 10 tribos perdidas. Claro que não estão perdidas, estão por aí. E aos poucos, eles vão retornando atualmente para Israel. Existe hoje uma convergência de todo mundo dos israelitas para dentro de Israel, descendentes de israelitas, não só judeus, né? Vamos falar de israelitas mesmo. Descendentes de israelitas de todo mundo voltando para Israel atual. Mas nesse tempo aqui, eles não voltaram nunca mais. Então, eu tinha essas observações aí para fazer. Alguém tem mais algo a dizer? Fala aí. Ninguém? Levanta a mão aí, pessoal. Fala aí. Adriana. Ó, tá me ouvindo? Sim. Para mim, quando eu li, né, que eu li junto com o 16, Só 2 altos, Adriana, rapidinho. Quando o ventilador passa aí por você, fica fazendo a chiada, não dá para te ouvir. Olha aí, ó, ele passou, não deu para ouvir. Desliga aí rapidinho, daqui a pouco você liga de novo. oi, peraí, vou desligar. É.
Nem tá calor, não sei para que esse negócio de ventilador. Isso é menopausa, eu sei, vá. Abre o áudio. Desculpa, pensei que estava com o áudio ligado. Deixa eu Misericórdia. dizer. É, o que eu, assim, analisei, né? Que se a gente observar em todo o trajeto do livro de Reis, a terra de Israel, Jerusalém, era muito cobiçada, né? Tanto que, se a gente olhar, o rei, ele tirou todo o povo daquela terra, porque ele sabia que era um povo forte, não era porque era um povo forte de luta, mas que temia um Deus, porque a fama de Israel não era pequena, era uma fama grande. Então eles queriam destruir isso a qualquer custo. Eles queriam exterminar o que Moisés fez, o que Josué fez, o que Abraão fez. Então, o intuito, né, desses povos era tirar Israel de onde eles se sentiam fortes, de onde eles se sentiam. Só que eles esqueciam de quê? Não era a terra em si, e sim o Deus que eles serviam. Então, para a gente olhando, né, com nossos olhos, a gente vê que não é a terra em si, mas sim o povo, aquele povo, né? Quando Jesus fala assim, ó, oh, Jerusalém, Jerusalém, a gente vê que ele não está falando da cidade, ele está falando daquele povo, do povo que Deus enviou vários homens para poder tirar o povo do Egito, para tirar o povo da fome, para é, é, livrar de batalhas. Porque a gente lê a Bíblia, a gente olha que existe cada feito, que se a gente olhar a ciência, ela não consegue, ela tenta, mas ela não consegue desvendar aquilo que Deus fez, que Deus criou. Então, esses povos que não iam pelejar contra Israel, contra Judá, era para tirar, exterminar aquele povo, porque não é pela terra, eles tinham inveja desse povo. É o que a gente vive hoje. As pessoas querem, hoje, criar leis para que é, que a gente fique oprimidos, né? Poxa, hoje eu não posso fazer isso, hoje eu não posso fazer aquilo, e aí vai criando leis para que a gente venha a ser oprimidas de levar o evangelho, é, de pregar o evangelho, de falar de Deus, falar de Jesus. Não, dessa forma aqui eu vou tirar com que o direito deles de ir e vir, o direito deles de falar, o direito deles de... É cada lei que eu estou vendo aí que eu acho tão absurda, que eu digo assim, meu Deus, esse povo, eles estão completamente mortos, não é morto fisicamente, mas morto espiritual, que não consegue ouvir até. A lei foi criada para isso, a lei foi criada para aquilo. Então, eles não conseguem se ouvir e ver que se ele tem um fôlego de vida, foi Deus que deu. E eu achei também interessante quando o Senhor, eu não tinha lido lá no segundo Crônicas, mas no 17:13, é muito forte essa palavra. E o Senhor advertiu a Israel e Jerusalém pelo ministro de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministro de meus servos e os profetas. É muito forte essa palavra. Deus ainda dá uma oportunidade ao povo. Se converta, se converta. Hoje a gente vai, faz um núcleo, a gente diz, olha, Deus tem solução para esse seu problema. Não é eu, nem, não é ninguém, né? Nem o governo vai resolver o seu problema, mas Deus resolve o seu problema. Ontem, na reunião do núcleo, foi muito forte aquilo que aquele jovem estava falando. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer hoje com o povo. Desafio. Eu desafio você.
Se o Deus que eu creio, o Deus que é vivo, ele não me ajudar, não lhe tirar dessa ruína. Então, aqui Deus está dizendo, Deus está falando, em meio a tanta destruição, a meio a tanta ganância, tanta perversidade, Deus abre uma porta. Ele diz assim, olha, ele não abriu aqui uma janela, ele abriu uma porta, convertei-vos. Quer dizer, ele ainda estava sucinto a receber aquele povo. Ele ainda estava aberto, porque eu fui curioso e disse a menina, olha, Deus ele está lá te esperando. Basta você decidir. Deus não pode decidir por você. Deus não podia decidir por esse povo. Por quê? O livre-arbítrio, você escolhe. Deuteronômio, você escolhe a bênção ou a maldição. Aí Deus ainda vai dar uma ressalva. Eu lhe aconselho que escolha a bênção. Então, Deus dá tudo para a gente esmiuçado. Essa palavra é de Lívia, né? Esmiuçado, para que a gente venha só degustar. E a gente só, como ser humano, burro, né? Porque não há ser mais burro. Nem o burro é tão burro como o ser humano é burro. Que deixa de viver uma vida de integridade com Deus para viver na devassidão do mundo. Porque o que o mundo oferece é passageiro. Essas pessoas colheram o fruto da sua desobediência pelo fato de querer viver na idolatria, achando que outros deuses iam fazer aquilo que só o único Deus faz. É só isso. E você até chamou a atenção para uma coisa legal. Me chamou a atenção, você me fez lembrar. Dos deuses do passado e os deuses do presente. Não necessariamente existe para a gente, pelo menos para a gente, né, no meio cristão, a adoração a imagens. Bom, se bem que os católicos se dizem cristãos, né, e adoram imagens. Mas não são só imagens que são adoradas. Seres humanos são adorados, né? Pessoas são adoradas. Teve uma... O Monique mandou isso para mim outro dia. Uma menina, uma pessoa foi entrevistada, não sei se era uma influência, não sei o que era ela. E quando falaram do Instagram, das curtidas, do TikTok, ela disse que aquilo era o tudo dela, né? Aquilo era, ela não usou esse termo, mas aquilo era o Deus dela. Aquilo era que era a vida para ela. Sem aquilo, ela não vivia. Tenho certeza. Pô, se eu achar esse negócio, eu vou mandar para vocês lá no grupo. Mas eu acho que ela realmente acaba falando que é o Deus dela. TikTok. Porque agora a adoração, a própria pessoa, o culto a si mesmo, virou também uma idolatria. Hoje em dia, o hedonismo é uma coisa absurda. É viver pelo prazer. Viver para... Tudo permitido. Se isso te satisfaz, se isso te traz algum prazer, está tudo permitido, né? E são falsos deuses. Não são necessariamente imagens, mas são falsos deuses. Dinheiro. Aí você tem dinheiro, sobrou algum, não aguenta, tu agora quer fazer mais dinheiro. Me lembro de um filme onde o rapaz ele acaba ficando quebrado na vida, e ele era pastor. Acaba que ele começa a aprender a mexer com o mercado financeiro e ele começa a levantar uma grana. Nisso de levantar a grana, ele restaura a igreja dele. E aí a coisa começa a desenvolver, porque essa grana ele não ganha para si, ele começa a gerir os dízimos, as ofertas da igreja, investindo para multiplicar para a igreja. Aparentemente é uma coisa legal, né? Cheio de boas intenções, é sim. Mas aí no meio do filme a gente vai perceber ele ficando muito mais preocupado em acompanhar a bolsa de valores e as suas ações do que se preparar para uma pregação
do que ler a Bíblia para se preparar para a pregação. Então, são coisas que no nosso dia a dia a gente pode acabar se perdendo, achando que isso não é idolatria, mas é uma preocupação excessiva com o ente querido, uma preocupação excessiva com o trabalho, né? Tudo isso aí vira modinha e vai tirando Deus como primeiro da nossa vida. Então, realmente são coisas que a gente tem que ficar alertas, o tempo inteiro alertas. Fomos fazer hoje uma oração, no ponto de oração, rapidinho, Adriana. Vamos fazer uma oração. Aí a gente perguntou, né, a pessoa, a senhora quer que ore por quê? E imediatamente ela falou, né, pela minha filha. Ficou claro que a filha dela é uma das primeiras coisas que importa para ela. E aí eu falei da alma dela, né? Não da filha, da alma da criatura, da mulher. Ela não demonstrou tanto interesse a respeito da própria alma, como demonstrou a respeito de irmos fazer uma oração na casa dela para tentar alcançar a filha, ou de ela levar a filha para o ponto de oração da gente, para que pudéssemos orar a filha dela. Então, fica claro que, em primeiro lugar, está a filha dela na vida dela, nem ela importa. Uma mãe pode se perder muito rápido nesses sentimentos, que parecem legítimos, mas salvação é sempre prioridade. Fala, Adriana. Eu vinha falando isso hoje com o Mário. Você falou assim, falando com o Mário. Uma das coisas que o bispo Ari no CPO falava muito, muitas das vezes a gente carrega a família nas costas. Aí eu falei, eu disse, olha, hoje eu não, Jane não dá um surto lá, e eu saio daqui, eu largava tudo, Lília, a Maiana, ia de prova, né? Largava tudo, ia para casa da minha irmã, passava dias e dias lá para poder ajudar em oração. Hoje, não faço mais isso, por filha, por filha, por filho, entendeu? E Boa noite, seu Mário. então eu vinha falando com ele isso hoje, porque às vezes a gente acaba se perdendo. E uma coisa que eu pensei, poxa, imagine se nesse meio tempo eu morro, eu perco a minha salvação. Porque eu estou voltada a ajudar uma pessoa que no final não quer nada com Deus. Na semana passada, ela me ligou, extremamente chorando. Ai, me liga, me liga, me liga. Aí eu liguei. Aí eu falei, tive que falar para ela a verdade. Disse, olha, enquanto você não se render a Deus, você vai viver isso aí o tempo todo. Agora, bebe todos os dias, não bebe qualquer hora de manhã, dirigindo. E, e, e aí fica nessa, mas sabe o caminho, conhece a verdade, mas não quer. Eu disse a ela, enquanto você não se dispor a largar o mundo, você vai viver assim o tempo todo. E é assim. E a gente tem que abrir os nossos olhos, porque o tempo está curto. A gente deita, parece que a gente nem dormiu, já está de manhã. A gente levanta, quando menos a gente espera, já está a gente correndo para ponto de oração, para ir para a igreja, porque senão a gente se apega a trabalho, a família, a casa e acaba esquecendo da nossa alma. Então, cada vez mais, quando a gente vai lendo, vai se dedicando à leitura da palavra, a gente vai vendo que a nossa vida aqui é meramente um estar para ganhar almas. Deus não colocou a gente aqui em vão. Ele colocou com um propósito, e o propósito maior é ganhar almas, mas também não perder a nossa. Perfeito. Mais alguém? Alguma colocação, pessoal? Ninguém? Beleza. Então, vamos encerrar por aqui. Alguém se propõe aí a fazer a oração? Pronto, Isis, você mesma.
Faz orações de encerramento. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai misericordioso, bondoso, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de conhecer mais a Tua palavra e aplicar no mundo prático, Senhor, nas nossas vidas, na exortação, no ensinamento a outras pessoas, Senhor, que sejamos multiplicadoras da Tua palavra. Abençoa a vida de cada um de nós, guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos, toda a nossa família, Senhor, e nos reveste com toda a armadura da fé. É isso, Senhor, que te pedimos e te agradecemos, já com certeza da vitória, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, povo lindo. Por hoje é só. Quinta-feira tem mais. Quinta-feira é milênio, hein? Se preparem.